Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler os versículos 15 e 16. Mateus 21, 15 e 16. Diz assim o texto: Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Irmãos, esse texto, o contexto dele, Jesus já fez a entrada triunfal dele em Jerusalém, e estava aqui se aproximando aquilo que de fato ele nasceu. Para quê? Porque quando os nossos filhos nascem, nós preparamos, basta só uma informação de que se está grávida, nós começamos a preparar todo o enxoval, e todos os preparativos, todas as atenções da família, dos pais, das tias, da família de um modo geral, se voltam para aquela criança que hoje, devido à tecnologia avançada, nós já sabemos se é menino, se é menina, já se vê até um rostinho meio ainda, não é com tão nítidas as características, a fisionomia, mas quem sabe os pais, né, cheios de emoção naquele momento, já começam até a dizer um para o outro: olha, parece mais com você, com você. Já ouvi isso. Tem de tudo um pouco, né? A emoção, a alegria de receber um presente que é uma vida para você criar. Olha que coisa. Deus faz conosco com as coisas assim surpreendentes, não é? Colocar a gente totalmente dependente da gente, como a gente já foi também dependente, os adultos aqui, de outros queridos que puderam cuidar. E aqui Jesus, ele de fato está indo para o que ele nasceu. Nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. Ele viveu 30 anos, iniciou seu ministério e agora já está aproximadamente com 33 anos. E ele entra triunfalmente em Jerusalém. E é aclamado. Alguns segmentos religiosos, históricos, chamam o Domingo de Ramos, não é? Porque enaltecem o Senhor ali, de forma veemente, aclamando aquele que vem em nome do Senhor. E dirige-se então ao templo, Jesus. E no templo, texto que nós não lemos, e não é o foco dessa mensagem, Jesus faz um negócio que ele, se entrasse em algumas igrejas, e eu espero que aqui na nossa não ocorra jamais esse pensamento dele, de se fazer comércio da fé. Era o que estava ocorrendo lá, o comércio. Porque a lei dizia que era para trazer a própria pessoa, levar o cordeiro, pegar lá no seu cercado, levar para o templo, e o sacerdote dedicava. Então, para encurtar o caminho, estava havendo um comércio ali nas cercanias do templo. E também, quando ocorre isso, ocorre também a quebra de outros paradigmas, não é importante sim, para que se cumprisse diante daquele contexto. E Jesus ali foi veemente com aquela turma que estava ali fazendo o comércio da fé. É algo que nós hoje olhamos e lamentamos, a fé sendo usada como negócio. Outras coisas são usadas, outros segmentos da sociedade, mas a fé não deveria, em hipótese alguma. Porque é algo precioso, é algo que mexe com a gente. É algo que nós temos e que nós abraçamos como verdade, não é? Mas fecha-se esse parênteses aqui, porque de fato, aquelas crianças que estavam ali, e na antiguidade, as crianças eram utilizadas para que houvesse a aclamação, a chegada do imperador, de alguém importante, alguém que vinha da guerra e era vitorioso, um grande guerreiro, e tinha
um renome que ele conquistava. Então, as crianças eram colocadas ali na frente e elas gritavam, elas aclamavam aquelas pessoas. Elas gritavam alto, elas faziam, os adultos, quem sabe já, movidos pelo sentimento que não era mais de criança, porque quando a gente é criança a gente faz coisa, né? E quando adulto a gente já tem vergonha de fazer, a própria sociedade, por um viés sociológico, já coloca isso. E os pais também vão dizendo, olha, não é assim, não é dessa forma, e vamos então sendo, vamos dizer, tolhidos ou encaixados nessa questão de sermos comedidos com as nossas emoções. Mas as crianças não, elas clamavam e elas gritavam ali. E o fato é que essa aclamação, que era mais do que grito, a versão que eu tenho aqui, a NVI, diz que eles gritavam mesmo. Mas, de fato, era louvor, era uma aclamação, em louvor. Porque o contexto das palavras, eles deixam claro isso. Hosana, ao filho de Davi, bendito é o que vem, é o rei que vem em nome do Senhor. Então, aquilo indignou os líderes, os fariseus, aqueles líderes religiosos daquela época de Jesus, e eles disseram, você não está vendo o que essas crianças estão dizendo, estão aclamando? Ou seja, mais uma vez, eles estavam ali, dizendo, você é um nazareno, você veio lá de um povoadozinho, você é guerreiro em quê? Você venceu o quê? Você merece aclamação, você merece louvor? E você vai deixar isso sem você brigar com essas crianças? Como você fez lá no templo? Com aqueles que estavam ali? E aí Jesus era a deixa, porque essa turma queria pegar Jesus, sabe? Nas perguntas, nos fatos, nos episódios. E aí Jesus remonta-se ao Salmo 8, o salmo que o astronauta Neil Armstrong, quando pisou na Lua, ele declamou, ele recitou esse salmo. E lá no Salmo 8, tem justamente esse versículo aqui. Da boca dos pequeninos, da boca das crianças, suscitaste o perfeito louvor. O perfeito louvor. Eu gostaria de deixar aqui alguns aspectos que fazem parte desse perfeito louvor. Está dentro desse pacote esse pacote maravilhoso de bênção, chamado perfeito louvor. Nós sabemos que temos uma natureza pecaminosa, isso a Bíblia diz claramente, não é? Nós somos falhos, os nossos filhos já nascem com o DNA de pecado, carimbado neles, embora inocentes, culpa alguma lhes são atribuídas, desde que começam a ter o que se chama a idade da razão, que essa idade da razão para a Bíblia é saber o que é pecado, entender. Mas percebemos, irmãos, num primeiro momento, que um perfeito louvor, ele é cercado, ele é recheado, ele vem acompanhado de simplicidade, o que é próprio de criança. Criança é simples, não digo a simplicidade de qualquer coisa, não. Mas a simplicidade que nós precisamos para louvar, para engrandecer. E a simplicidade não implica se nós o fazemos da melhor forma possível, com excelência, não. O aspecto não está na questão do que temos de recursos, não. Mas a maneira que cultuamos com simplicidade, sem a pomposidade voltada para o louvor do homem. Porque quem merece todo louvor, de fato, é Jesus. Aquele que é o Hosana, o que vem em nome do Senhor. Esse é que é digno de todo louvor e de toda exaltação. Os Césares, quando eles entravam e eles ganhavam as batalhas, principalmente em Roma, que expandia o seu império, uma coisa assim enorme, quase dominou boa parte do mundo ocidental, eles eram aclamados, eles eram recebidos com louvor.
pelos seus servos. E todos eles glorificavam como um Deus. E a simplicidade vem para mim e para você através de um jeito de ser criança, porque o fato não é voltarmos a ser crianças, não, Dino, mas nós aprendermos que a simplicidade no louvor, ela faz com que nós podemos exercer um perfeito louvor para a glória de Deus. Segundo aspecto, além de uma simplicidade, uma sinceridade. Olha, não adianta você dizer para a criança algo que ela já viu e que é daquele jeito na mentalidade dela. Uma família ficou desconfortada, mãe e filha descendo com o menino que mora no mesmo andar que nós moramos. E aí o menino, não é, me olhando, e ele já me vê, mas parece que naquele dia ele me viu mais gordinho. E ele olhou, e ele disse, você é gordo, né? Se fosse hoje, devido a o que nós temos hoje de, como é que é chamado? Bullying, né? Mas vindo de uma criança, ele estava vendo, irmãos, algo diferente. E aí a mãe desconcertada, a irmã, né? Olhando, disse, meu filho, não fala isso. Não é? Eu digo, coisa boa, é quando a criança fala algo sincero. Não é? Depois a sociedade, nós vamos tolhendo isso. Né? Ele vai dizendo, e ele pode, quem sabe, como alguns irmãos queridos, ou irmãos maravilhosos, quando olha e diz, o pastor está mais, uns dizem fofo, né? Mas não é fofo, é gordo mesmo. Mas não estou mexendo com você, tá certo? Estou falando de mim, para ilustrar que sinceridade, não é alguém que de fato fala o que vê. No caso aqui de louvor, de exaltação ao Senhor, nós não termos o que nós chamamos, uma palavra meio estranha, usamos pouco, subterfúgios. Nós queremos estereótipos, não é? E parece que assim, em termos de louvor, nós entendemos que a maneira correta que se deve louvar, engrandecer, e principalmente nesse cenário de música, é a forma que nós fazemos, né? Quando nós percebemos que sinceridade vale muito no quesito louvor e adoração. Porque Deus vê o nosso coração, Ele sabe o que se passa lá. Ele sabe como nós estamos. Ele sabe que nós não devemos e nem podemos diante dEle colocar panos quentes. Então a sinceridade, irmãos, é fundamental para o louvor. Ora, quando a criança louva, ela louva mesmo. Ela engrandece, ela enaltece, não é? Ao Senhor. Nosso louvor deve ser um louvor desinteresseiro. Porque é muito fácil, aproveitando aqui a deixa, louvar quando tudo vai bem, né? Engrandecer, enaltecer, participar mais das atividades da igreja. Mas quando as coisas estão difíceis, quem sabe perto da meia-noite, como Paulo e Silas, você está sofrendo as pressões do que é ser cristão, o compromisso com o discipulado que implica em muitas vezes você sofrer e pagar um pouquinho mais caro porque você tem um compromisso com Cristo e zela pelo nome do Senhor, para ter uma integridade de vida e propagação do Evangelho com a sua vida. Aí se torna um pouco mais difícil, irmãos. Mas a sinceridade é fundamental, além da simplicidade. Mas há um terceiro aspecto aqui, irmãos, que nós podemos destacar desse perfeito louvor. Um perfeito louvor feito com gratidão. Gratidão. É o que eu estava falando hoje no almoço, né? Com os corais, depois da EBD. E essa semana eu estava dizendo a eles, eu digo, meu Deus, os únicos dias que não tem uma celebração com comida, hoje, o domingo teve, é a quinta-feira, dessa semana que eu tenho, imagina os irmãos, né? O único dia é quinta-feira, todos os outros, né? Os grupos de oração da igreja, vamos estar participando, então, gratidão, eu não sei como a coisa mudou, porque nós, e quem nasceu no Evangelho aqui, eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu acredito que teria muita mão levantada,
Quem nasceu numa família evangélica, não é? Como eu. Não nasceu crente que nasce crente. Nós somos levados pelos nossos pais, que são as nossas primeiras, a mãe é a primeira missionária que existe em nossa vida, uma mãe crente, uma mãe que teme ao Senhor. É a primeira missionária que nós temos. E nós sabemos que quando aprendemos a orar, embora eu estou com autismo em casa, mas já está aprendendo. Senhor, Criador, muito obrigado. E aí vai. Obrigado por papai, por mamãe, por titia, vovó, e vai dizendo quase todo mundo da família, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É o que sai de uma oração que nós ensinamos, é o que sai dos lábios de uma oração que nós ensinamos aos nossos pequeninos. E a gente vai crescendo, e a coisa muda, o eixo muda. Porque nós saímos da gratidão, e quando nos tornamos adultos, a gratidão vira em reclamação, né? Em reclamação. E às vezes até em murmuração. Então o perfeito louvor, ele reconhece gratidão, brota de um coração cheio de gratidão. Não é algo tópico não, irmãos. Não é algo tópico não. É algo que faz parte, deve fazer parte das nossas vidas. Naquele Deus que nós reconhecemos que é o Hosana, filho de Davi. Então, a gratidão. E por último, além da simplicidade, sinceridade, gratidão, glorificação. Tá certo? Eu não sou o pastor que pede para repetir, mas eu vou pedir para vocês repetir. Tá certo? Diga simplicidade, sinceridade, gratidão, glorificação. Glorificação foi o que as crianças fizeram, elas não gritaram apenas. Eu não entendo bem quando algum cantor evangélico diz, faz barulho aí para Jesus. Já ouviram isso? Jesus não quer barulho não, velho. Jesus quer adoração e louvor. Ele procura adoradores. Não que ele necessite, mas que nós necessitamos, porque a Bíblia diz que nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Se nós não glorificarmos a Deus, vamos glorificar outra coisa. Vamos glorificar outra pessoa, outra estrutura. E a glorificação faz parte de uma vida que louva ao Senhor. Ele a glorifica ao Senhor, ela enaltece ao Senhor. E aquelas crianças, elas estavam corretas, né? Na sua sinceridade e simplicidade, em dizer, Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E houve glorificação. Eu não sei se você sabia, mas brevemente aqui. O maior desejo de Satanás, e ele existe, porque pode ser que alguém pense que isso é uma história que os crentes inventaram e que está na Bíblia assim como um mito, né? Uma história de Trancoso, mas é real. O maior desejo dele, por isso que ele não ousou, ou aliás, ele não hesitou em ousar de dizer a Jesus que o adorasse. Olha, que audácia! Dou todos os reinos se prostrado me adorares. Porque sabe qual é o desejo dele? Ser glorificado, ser adorado por nós, pelo ser humano. Quando nós reconhecemos que Jesus é que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o bendito Salvador, o maravilhoso, como tem lá na profecia de Isaías, maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aí nós não temos como não glorificar. Não temos como não exaltar esse Deus. Que nessa noite, esses aspectos tão importantes de um louvor, que quando Deus, ele recebe, nós percebemos que estamos no trilho correto da adoração e do louvor. Com simplicidade, com sinceridade, com gratidão e glorificando a Deus. Que Deus abençoe cada uma vida aqui, cada família aqui representada. Eu sei que veio gente aqui nessa noite não para me ouvir pregando. Embora, quem sabe, você pode dizer, oh, que palavra boa. Mas você vê o seu netinho aqui cantando, né? Louvando a Deus. Quem sabe você veio aqui? Porque ele intimou, né?
ou ela intimou, disse, vovô, vai lá na igreja porque eu vou cantar. E aí, diante de um pedido desse, quem é que vai negar? E você está aqui para isso. Mas eu quero aproveitar, eu não podia perder essa oportunidade de dizer a você que entrou aqui, que para nós, Jesus, nós, que somos crentes em Cristo Jesus, pela graça e misericórdia dele, para nós, Jesus não é um líder religioso. Jesus, ele veio para nos salvar e nos dar vida eterna através dele. E ele é a razão do nosso louvor, é para ele que direcionamos todo louvor e toda exaltação. E nós vamos então, nessa noite, entendermos que um perfeito louvor passa, além de outros aspectos, por esses 4 que nós destacamos aqui. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a prestarmos um louvor como ele merece, como é digno.